aviva dentro de mim, aviva. É sempre uma honra servir ao Senhor e servir aos irmãos. Quero agradecer aos pastores Dirley e Cláudia, agradecer aos pastores Raul e Rutileia e todos os demais pastores e pastoras, líderes e irmãos, por esta honra e este privilégio de estar aqui compartilhando daquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Aleluia, aleluia. Erga as tuas mãos aí onde você está. Erga as tuas mãos. Erga as tuas mãos. Fale com Deus. Se você fala em línguas, em outras línguas, fale em outras línguas, para a sua edificação pessoal. Mas fale com Deus agora. Erga as tuas mãos. Você tem sede de Deus? Você tem anseio por ouvir a sua voz? Oh, Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos. Senhor, nós te bendizemos. Aleluia, 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 aleluia. Santo de Israel, temor de Isaque, a brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a pedra de esquina, o verbo de Deus, a videira verdadeira, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o bom pastor, o mestre, o sumo sacerdote, o apóstolo da nossa confissão. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós te exaltamos, a ti a glória, a honra, o louvor, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Tu sejas exaltado neste lugar, nesta terra, nesta cidade, neste estado, nesta nação, neste continente e nas nações da terra, para o louvor da tua glória. Aleluia. Dê uma salva de palmas, dê um brado de louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Para você nos conhecer melhor, é só você acessar o nosso site da internet, www.ramoestendido.com.br. Vamos repetir? www.ramoestendido.com.br. O nosso ministério se chama Ministério Apostólico Ramo Estendido. A palavra que Deus nos deu para este ministério está em Gênesis 49, 22, a bênção profética de Jacó a respeito de José, este ramo frutífero que se estende sobre o muro. Aleluia. Eu sou casado com a apóstola Daniela, temos 2 filhos, o nosso primogênito se chama Judá, a nossa filha se chama Isabel Catarina. Estamos no ministério, este ano eu completo 20 anos de ordenado. Fui ordenado ao ministério dia 5 de dezembro de 1993. Este ano também eu completo 20 anos de casado. Estou casado com a Daniela, sou casado com a Daniela desde o dia 18 de dezembro de 1993. Aleluia. Nós estamos aqui desde ontem e o Senhor tem nos dado a oportunidade de liberar uma palavra de guerra espiritual e estratégica envolvendo a família. Ontem falamos sobre os fundamentos apostólicos e proféticos para a família. E hoje eu vou falar de uma guerra que afeta a família. Diga para quem está do seu lado, esta guerra afeta a sua família. Se ela não afeta a sua família, Deus está levantando você para travar esta guerra por outra família. Com certeza, de uma forma ou de outra, você está envolvido nesta guerra. Diga comigo, de uma forma ou de outra, eu estou envolvido nessa guerra. Ou porque eu estou sendo atacado,
ou porque eu estou ajudando alguém. Mas de qualquer maneira, estou envolvido nesta guerra. Uma outra questão importante sobre o que eu vou falar é que talvez você já saiu desta realidade, amém? Mas a grande ênfase não é tanto para você sair, porque muitos já saíram, mas principalmente para que você tire outros. Diga para quem está do seu lado: esta guerra que você vai ouvir nesta noite, Deus está levantando você como agente de transformação. Amém? Então, enquanto eu estiver ministrando, você pode pensar assim: puxa, graças a Deus, isso não é uma realidade mais na minha vida. Mas quando você disser isso, você vai ouvir o Senhor dizer: pois então, estou levantando você como agente de transformação. Estou levantando você para que outras famílias sejam arrancadas desta realidade. Amém? Por que também vou estar falando sobre este assunto? Porque eu creio, e tenho enfatizado isso com os pastores, tenho enfatizado isso nas conversas, que vocês foram colocados neste lugar de maneira extremamente estratégica. Vocês estão num lugar extremamente estratégico. Vocês estão no portal norte da cidade do Rio de Janeiro. E biblicamente falando, um portal era um lugar onde os profetas liberavam as profecias. Um portal era onde as decisões eram tomadas. Um portal era onde os encontros aconteciam. Quando você estuda a Bíblia e você olha os portais eram onde as autoridades se encontravam para discernir as coisas. Biblicamente falando, um dos lugares mais estratégicos de transformação é um portal. E vocês foram colocados no portal norte da cidade do Rio de Janeiro. E biblicamente falando, o portal norte é onde os inimigos entram. Então por que Deus colocou vocês no portal norte? Para impedir que os inimigos entrem na cidade do Rio de Janeiro, em nome de Jesus. E isto quer dizer o quê? Que Deus levantou vocês como uma igreja de transformação. Diga: Deus nos levantou como agentes de transformação. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Hoje no almoço com os pastores, nós estávamos conversando e relembrando que eles receberam uma palavra profética neste sentido há 35 anos atrás. Diga comigo: 35 anos atrás. Se eu não me engano, o pastor Clay tinha 2 anos, é isso? Uma palavra de transformação. Diga comigo assim: olha, Deus liberou uma palavra há 35 anos atrás, que nós fomos escolhidos como agência de transformação em nome de Jesus. E o que Deus tem mostrado é que durante esses 35 anos, Deus foi trabalhando com os pastores Dirley e Cláudia, através dele, formando a equipe, formando a igreja, estabelecendo fundamentos para que vocês pudessem então, neste tempo, ir além do que vocês já foram. Diga: esta é uma estação que nós estamos indo além do que nós já fomos. Diga: além. Além. Houve uma estação de transformação pessoal. Quantos aqui percebem que Jesus te salvou, te libertou, te curou, te transformou? Levanta a mão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Numa outra estação, Deus começou a enfatizar a família. E muitas famílias foram salvas, libertas, transformadas, curadas, restauradas. Quantas famílias estão aqui que foram restauradas e transformadas? Levante a sua mão. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Diga para quem está do seu lado: vocês entraram numa nova estação. Houve uma estação
de transformação pessoal, transformação familiar, e houve uma estação de crescimento da igreja. Vocês eram de uma igrejinha lá em cima, e hoje vocês são uma igreja grande, próspera, abençoada. Aleluia, aleluia. Quantos creem nisso? Levante a mão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Veja, é uma realidade pessoal, familiar, igreja. Amém? Mas diga para quem está do seu lado: vocês entraram numa nova estação. Diga para outra pessoa: vocês estão numa outra estação. Vocês estão indo além do que vocês já foram. E aí você pode estar me perguntando: apóstolo, se é algo além do que transformação pessoal, se é algo além de transformação da família, se é algo além do crescimento da igreja, que estação é essa? Então eu vou te dizer: chegou o tempo da transformação sociocultural. Vou repetir: vocês chegaram na estação de promover transformação sociocultural. Eu vou repetir: vocês chegaram numa estação que vai além da transformação pessoal, que vai além da transformação da família, que vai além do crescimento da igreja. Vocês chegaram numa estação em que a palavra profética que foi liberada há 35 anos atrás começa a ser uma realidade. Vocês chegaram na estação da transformação sociocultural. E quando eu estou falando de transformação sociocultural, eu estou dizendo que Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar famílias, Deus vai levantar você, meu irmão, em lugares estratégicos da sociedade para promover influência. Deus vai levantar muitos de vocês na área da mídia, na área da arte e entretenimento, na área da economia, dos negócios, na área do governo, na área da educação. Deus vai estar levantando vocês na área da família. Deus vai estar levantando vocês em lugares estratégicos socioculturais para promover transformação em nome de Jesus, para que o reino de Deus se manifeste na terra, para que a vontade de Deus que já foi estabelecida nos céus seja estabelecida não só numa pessoa, não só numa família, não só no crescimento da igreja, mas na transformação do território. Levante a sua mão. Transformação do mundo. O pessoal do louvor cantou hoje: este é o hino desta geração. O pessoal do louvor e nós cantamos o quê? Usa-me para transformar o mundo. Usa-me para transformar o mundo. Deus está levantando você, meu irmão, para ser agente de transformação na comunidade onde você mora, no bairro onde você mora, com os vizinhos onde você mora. E aí sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que a iluminação do seu bairro vai mudar. Isso vai acontecer que a prosperidade do seu bairro vai mudar. Isso significa o quê? Que as decisões serão transformadas por causa da tua influência. O que eu estou dizendo é que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Diga: sal da terra, luz do mundo, agentes de transformação no meu território. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o seu território? Qual é o seu território? Onde você vive? Onde você trabalha? Qual é a esfera de influência que Deus colocou você? Nesta estação, Deus está levantando, Deus está ativando você para ser um agente transformador de territórios. Isso é muito além de transformação pessoal, isso é muito além de transformação familiar, isso é muito além do que transformação no sentido de crescimento da igreja. Isto é transformação de território. Agora deixa eu te dizer, isso é uma guerra tremenda.
Quantos concordam que transformar uma pessoa é uma guerra? Quantos concordam que transformar uma família é uma guerra? Quantos concordam que fazer uma igreja crescer e prosperar de maneira saudável é uma guerra? Então já dá para você imaginar a guerra de transformação de território. E dentro dessa guerra de transformação de território, há uma chave. E é sobre isso que eu vou falar hoje. A guerra contra a pobreza sistêmica. Diga comigo, a guerra contra a pobreza sistêmica. Vou repetir. A guerra contra a pobreza sistêmica. Rompendo com os espíritos de pobreza. Querido, a pobreza sistêmica, ela ataca pessoas, ela ataca famílias, ela ataca igrejas, ela ataca territórios. Mas onde ela procura se estabelecer é no território. Diga comigo, é no território. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, abra a sua mente, abra o seu coração e abra a sua Bíblia no Salmo de número 113. Muitas vezes, a pobreza estrutural, a pobreza social, a pobreza sistêmica, ela é tão intensa, tão arraigada, enraizada, que muitas vezes nós não cremos que seria possível transformar esta realidade, transformar o território. Muitas vezes nós cremos na transformação pessoal, muitas vezes nós cremos na transformação da família, que é possível tirar uma pessoa da pobreza, que é possível tirar uma família da pobreza, mas muitas vezes nós não cremos que é possível tirar a pobreza do território. O que Deus está dizendo é que Ele está levantando vocês e ativando vocês e preparou vocês durante este tempo todo para que vocês sejam capazes de remover a pobreza sistêmica de um território. Salmo de número 113, versículo 5 a 8. Aqui nós encontramos uma promessa do Senhor. Salmo 113, versículos 5 a 8. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Este Deus que está sentado no trono, este Deus que reina, este Deus que governa, este Deus que tem o domínio, Ele observa os céus e Ele observa a terra. E aí chega o versículo 7. Vamos ler todos juntos, não importa a sua tradução. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Este Deus que governa, este Deus que tem o domínio, este Deus que é soberano, Ele ergue do pó o pobre e do monturo o pobre, para o assentar ao lado dos príncipes, um lugar de honra, um lugar de autoridade, um lugar de influência, um lugar de prosperidade. Deus está dizendo que Ele é poderoso para tirar a pessoa, Ele é poderoso para tirar a pessoa da pobreza e colocá-la num lugar de honra. Por isso eu não posso entrar em concordância com a pobreza sistêmica, eu não posso tolerar a pobreza sistêmica, eu não posso me sentir acomodado, como se isso fosse algo normal, como se isso fosse algo natural, como se isso fosse algo inevitável. Querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que o nosso Deus que reina, quando Ele toma um lugar, quando Ele manifesta o seu reino, Ele rompe com a pobreza. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Estou dando o fundamento bíblico para você.
No livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, a palavra de Deus diz: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida. Ou seja, o festim tem um propósito de produzir riso. O vinho tem um propósito de alegrar. E a Bíblia diz, diga comigo, e o dinheiro. Diga, e o dinheiro. Diga mais alto, e o dinheiro atende a tudo. Diga para quem está do seu lado, sabe por que existe dinheiro? Para suprir necessidades. O grande problema é quando nós amamos o dinheiro. E aí Paulo diz que é a raiz de todos os males. Quando nós não idolatramos o dinheiro de maneira gananciosa, quando nós não amamos ao dinheiro, mas colocamos o dinheiro no seu propósito de suprir necessidades, nós estamos começando a romper com esta pobreza sistêmica. O livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Quantos aqui querem ser sábios? Quantos querem crescer em sabedoria? Então, querido, para você fazer a vontade de Deus, para você fazer a obra de Deus, para você cumprir o propósito de Deus, você vai precisar de dinheiro. Não se iluda. Quantos estão confortavelmente sentados? Precisou de dinheiro para comprar essa cadeira? Quantos estão vestidos aqui? Graças a Deus. Precisou de dinheiro para comprar sua roupa? Quantos aqui estão assistindo no telão aí? Precisou de dinheiro para comprar telão, para comprar tela, para comprar equipamentos? Diga, precisou de dinheiro. Quantos estão me ouvindo? Digam glória a Deus. Precisou de dinheiro comprar todos esses equipamentos. Quantos creem que Deus quer dar a vocês um novo lugar espaçoso, próprio? Levante a mão e dê um glória a Deus. Precise de dinheiro, amado. Diga, a Bíblia diz que o dinheiro existe para atender a tudo. Então diga para a pessoa que está do seu lado: pare de desprezar o dinheiro. O grande problema é que muitas pessoas amam o dinheiro, e isso é ganância, avareza, e a Bíblia chama isso de idolatria. Mas aqueles que desprezam o dinheiro são medíocres. Diga para quem está do seu lado: Deus não quer que você seja ganancioso e avarento, mas Deus também não quer que você seja medíocre. A sabedoria de Deus está dizendo que o dinheiro atende a tudo. Para que eu estivesse aqui pregando, querido, precisou de dinheiro. Precisou comprar passagem de avião para eu chegar aqui. Quantos estão me entendendo? Para você cumprir o propósito de Deus, você precisa de dinheiro. E muitos no Brasil têm sofrido com educação, têm sofrido com saúde por falta de dinheiro. Querido, Deus está levantando você para ser um bom soldado de Cristo, para tirar o dinheiro das mãos das trevas e transportar esse dinheiro para o reino de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga: o Senhor levanta o pobre do pó e o coloca numa posição de honra. Querido, você precisa compreender pelas Escrituras que pobreza é uma maldição. Eu não estou dizendo que pobre é uma maldição, amém? Deixar isso muito claro. A pobreza é uma maldição. Deus não te criou para a pobreza. Diga: Deus não me criou para a pobreza. O que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida.
Jesus veio para que nós tivéssemos vida plena, vida abundante, suprida. Talvez isso que eu esteja falando esteja mexendo com os teus conceitos, crenças, mas e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E pela palavra de Deus, você precisa compreender que pobreza é uma maldição. Diga, pobreza é uma maldição. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, é um capítulo que fala das bênçãos da aliança e fala das maldições quando se quebra a aliança. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Do versículo 1 até o versículo 14, é uma lista de bênçãos provenientes da aliança. Quantos aqui foram aliançados com Deus pelo sangue do Cordeiro? Levante a mão e dê uma salva de palmas ao Senhor. Querido, o que está escrito de Deuteronômio 28, de 1 a 14, te pertence por direito e por herança. São bênçãos da aliança. Do versículo 15 em diante, é uma lista de maldição quando se quebra a aliança. E veja o versículo 48. Eu poderia ler outros versículos, mas quero ler o 48. Assim, na lista de maldição, assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Diga comigo bem forte: pobreza sistêmica está na lista de maldição. Quer você goste, quer você não goste, quer você creia, quer você não creia, está na lista de maldição. Por isso, quando eu entro em concordância com a pobreza sistêmica, seja na minha vida, seja na minha família, seja na vida dos outros, seja na família dos outros, seja no meu território, eu estou entrando em concordância com a maldição. Agora levante a sua mão e diga: graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Aleluia. Pelo sangue do Cordeiro, você tem como sair dessa dinâmica da pobreza, em nome de Jesus. Pelo sangue do Cordeiro, a sua família pode sair dessa estrutura de pobreza sistêmica. Pelo sangue de Jesus, o território onde você vive pode sair dessa estrutura de pobreza. Então vamos ver o que é pobreza. Está pronto? Vamos destrinchar essa pobreza sistêmica. Primeiro, pobreza é toda e qualquer demonstração de rejeição a respeito do que Deus nos criou e destinou para sermos. Quando uma pessoa rejeita o propósito de Deus para ela, o plano de Deus para ela, a porção de Deus para ela, o destino profético que Deus tem para ela, quando ela rejeita os dons, o ministério, o campo que Deus tem para ela, isto tem nome, isso se chama pobreza. Por isso uma pessoa pode ser bilionária e estar sendo regida pelos espíritos de pobreza. Ela pode ter imóveis, fábricas, comércio, fazendas e continuar sendo pobre. Por quê? Porque ela rejeita, ela despreza, ela não acredita no plano, no propósito, no destino, na herança, nas promessas, nos dons, no ministério que Deus tem para ela. Pergunta para quem está do seu lado: você tem valorizado, você tem se empenhado, você tem crido que Deus é capaz de te inserir na plenitude do que Ele tem para você? Se você diz, tem pobreza aí,
E aí o cidadão pode morar numa mansão e ter pobreza. Você pode anotar aí alguns versículos. Eclesiastes 9:16. Vamos ler este texto. Também Neemias 1:3, Neemias 2:19. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 16, está escrito assim: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada. Diga, a sabedoria do pobre é desprezada. O desprezo está muito conectado com pobreza. Diga, o desprezo, que é a não valorização, não dar a devida importância, está diretamente ligado com a pobreza. Segundo, pobreza não é necessariamente passarmos por experiências de falta ou escassez, mas o medo de passarmos por falta e escassez. Há muitas pessoas que elas enriquecem, mas elas tremem de medo de um dia perder o que ganhou. Às vezes o cidadão comprou um fusquinha, mas ele morre de medo de perder aquele fusquinha. Diga comigo, a pobreza está mais relacionada com o medo de não ser suprido do que a falta e a escassez. Pergunta para quem está do seu lado: você confia que Deus te supre? Ou você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder a renda, você tem medo de perder a provisão? Um advogado conhecido meu, ele estava com essa questão de pobreza, e numa ação ele ganhou 60 mil, por causa do medo de perder. Ele perdeu, porque a Bíblia diz: o que eu temia me sobreveio. Muitas pessoas estão passando por escassez e falta por causa do medo da falta e da escassez. Agora, o que a Bíblia diz? O nosso Pai conhece as nossas necessidades. Diga para quem está do seu lado: o seu Deus conhece as tuas necessidades, e Ele é o agente de provisão. Aleluia. Ezequiel 37, de 1 a 14, Provérbios 13, 12, para você anotar e estudar em casa, para eu poder ganhar tempo. Terceiro, pobreza está relacionada com as mais variadas formas de estruturas autoritárias de opressão. Por isso, quando nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando de corrupção, nós estamos falando de perversão, nós estamos falando de autoritarismo. Muito da pobreza na nossa nação está relacionada com essa estrutura autoritária, opressora, esta estrutura gananciosa, corrupta. Agora deixa eu te dizer, normalmente nós olhamos para os políticos e nós detonamos os políticos como se só os políticos fossem corruptos. Fala, Jeová. Lembrando que quem colocou esses políticos lá fomos nós. Graças a Deus que aqui não ocorre, mas quantos aqui furam fila? Meu amado, furar fila é corrupção. Quantos dão uma lembrancinha para o porteiro para poder facilitar as coisas? Você não corrompe com milhões, mas você corrompe com 10, com 5, com um presentinho. Diga comigo, pobreza está relacionada com opressão.
corrupção, injustiça. Quantos patrões não são injustos? Quando você olha para Israel no Egito, você vê a figura da estrutura da pobreza, uma estrutura autoritária, injusta, corrupta. Você pode ver isto em Êxodo capítulo 1, versículo de 8 a 14, Provérbios 29, 14, Isaías 5, 8. 4. Pobreza está conectada com o roubo da colheita, que bloqueia a multiplicação e aumento. Muitas vezes Satanás, ele não vai impedir você de semear, não vai impedir você de investir, mas ele vai impedir você de colher. Vai impedir você de colher por quê? Porque você vai ter o desgaste da semeadura, o desgaste do investimento, você vai ter uma expectativa de uma recompensa, e aí ele vem e rouba a sua colheita e destrói a sua colheita para gerar frustração e fracasso. E isso aconteceu com Israel nos dias de Gideão. Juízes capítulo 6, do versículo 3 ao 6, por causa do roubo e destruição da colheita, Israel ficou pobre, Israel ficou sem recursos. Muitas famílias estão sem recursos, porque Satanás vem atacando as suas colheitas. Quinto, a pobreza é promovida pela prática de preguiça. Diga para quem está do seu lado: pobreza e preguiça andam juntos. Amado, não sou eu que digo, a Escritura, Provérbios 6, de 6 a 11, Provérbios 29, de 30 a 34, a Escritura diz que pobreza e preguiça andam juntos. Se você vai romper, se você vai guerrear para quebrar a pobreza sistêmica, de alguma forma você vai precisar se mexer, você vai precisar agir. Não basta só orar, não basta só orar. Diga para quem está do seu lado: não basta só orar, não basta só jejuar, você vai precisar trabalhar, meu irmão. Diga para quem está do seu lado: talvez você chegou a hora de trabalhar mais do que você tem trabalhado. Pode aplaudir o Senhor por isso. Deixa eu te dizer, meu amado, dinheiro fácil quem dá é o diabo. Diga para quem está do seu lado: dinheiro fácil quem dá é o diabo. Ah, eu quero ficar rico, trabalhando pouco, em menos tempo. Isso é proposta satânica, mano. Foi isso que Satanás propôs para Jesus: tudo isto te darei fácil, é só se prostrar e me adorar, rapidinho, você não precisa passar pela cruz. Sexto lugar, pobreza é promovida pela pressa excessiva. Diga: pressa excessiva. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E eu vou dar um exemplo para você. Sara estava angustiada pelo tempo em que havia recebido a promessa de ter filho e o filho não chegava. E ela ficou ansiosa. Diga comigo: ela ficou ansiosa. E ela quis acelerar o processo. E aí ela deu uma boa ideia. Diga: boa ideia. E aí Abraão vai lá, tem um filho com Agar e se chama Ismael, e é dor de cabeça até hoje. Diga para quem está do seu lado: não queira dar uma ajudazinha para Deus acelerar o negócio. Não force a barra, senão você vai entrar em encrenca. Diga: pressa excessiva tem a ver com impaciência, presunção, urgência, rapidez exagerada. E isso está em Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Muitas pessoas, elas entram em ruína,
em pobreza, por causa dessa pressa, por causa dessa impaciência, por causa dessa presunção. 7º lugar, pobreza é promovida pela rejeição à instrução. Eu louvo a Deus porque vocês têm pastores aqui que ficam insistindo com vocês: estudem, 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 estudem. Se você quer romper com a pobreza, você precisa ser instruído, você precisa conhecer. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Querido, instrução é poder. Às vezes a pessoa se enriquece, mas ela não gosta de ser instruída, ela não gosta de aprender, ela não gosta de aperfeiçoar. Ela é rica e pobre. Onde que está isso? No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Aquele que despreza a instrução. E quando eu estou falando de instrução, eu estou falando de repreensão, de disciplina, de admoestação. Não é só receber informação, mas é o aperfeiçoamento, é a avaliação. Tudo isso está relacionado com instrução. Você acha por que Satanás tem atacado o sistema educacional brasileiro para manter a nação na pobreza? Mas Deus está levantando você para mudar essa história. Deus está levantando você como professor, como diretor. Deus está levantando você para crescer na instrução e ser um instrumento de influência em nome de Jesus. Meu amado, eu estudei numa cidade que ela inteira, assim, juntando, espremendo cada cidadãozinho, não passa de 8.000 habitantes, no sudoeste de Minas. Mas o que eu posso, eu invisto na instrução dos meus filhos. Diga para quem está do seu lado: dê o seu melhor para instruir seus filhos. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Invista o melhor que você puder nos seus filhos. E isto não só na escola, mas fazendo música, fazendo esporte, tendo uma instrução integral. Eu creio que nesses dias Deus está levantando os Daniéis, os Sadraques, os Mesaques, os Abednegos, aqueles jovens inteligentes, jovens instruídos, jovens que por causa da instrução, da inteligência, foram referência na transformação da Babilônia. Cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Oitavo, pobreza se manifesta onde há, ouça com cuidado, bebedice, glutonaria e sonolência. É o tripé da pobreza: bebedice, glutonaria e sonolência. Comer, beber e dormir. Pobreza. Amados, eu tenho lutado com isso, porque na casa dos meus pais o que tem? Bebedice, cumilança e sonolência. Ai, apóstolo, eu gosto tanto de beber, de comer e de dormir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Provérbios 23, 19 a 21. Onde há dormência, indolência, falta de força ou estímulo para atuar no momento oportuno, para dar resposta àquela situação na hora que precisa ser dada. 9º lugar,
Pobreza é promovida na vida daquele que é vadio. Diga, pobreza está vinculada com a pessoa vadia. Só que normalmente essa palavra vadio, nós olhamos, eu vadio, de jeito nenhum. Então vamos esmiuçar esse ser vadio. Cabeça oca. Significa o quê? Que não tem projeto de vida. Significa que não tem direção de vida. E há muitas pessoas no meio do povo de Deus que não tem projeto de vida. É um marmanjo de 20 anos, 30 anos, está mamando lá na mamadeira ainda e não tem projeto de vida e quer casar. É a cabeça oca. Não tem nada na cabeça. Isso é pobreza, amado. Agora deixa eu te dizer, veja que a pobreza sistêmica, ela é muito mais profunda, ela é muito mais extensa do que escassez e falta. A escassez e falta é uma pontinha do iceberg. Uma outra coisa que eu quero te mostrar nesta noite é que há uma estrutura maligna, perversa, de principados por detrás dessa estrutura, que alimenta e que mantém essa estrutura. Primeiro, você tem os espíritos de pobreza. Há vários espíritos malignos de pobreza. Por exemplo, Zé Pilintra é um tipo de espírito que gera pobreza. Exu Caveira é outro que gera pobreza. E por aí vai. São vários espíritos que geram pobreza. Isso mais no âmbito pessoal e até familiar. Segundo, num nível maior, você tem Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mamon é um agente das trevas que opera nas riquezas, que gera ganância em uns e gera pobreza em outros, que impede as pessoas de servirem ao Senhor na plenitude. Um outro agente elevado, maligno, chama-se Baal. Baal era o adorado de Jezabel e Acabe. Baal é símbolo de idolatria, era o promotor de idolatria, que fazia com que Israel tivesse uma mente dividida. Juízes capítulo 6, do versículo 25 ao 27, nos dias de Gideão, quem estabelecia a pobreza em Israel era Baal. Acima destes, diga comigo, a falsa rainha dos céus, que é também chamada, entre aspas, mãe de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 44, do versículo 17 ao 18, era esta entidade maligna, chamada rainha dos céus, pelos seus idólatras, que promovia a pobreza. Muitas pessoas que têm sido consagradas, famílias que têm sido consagradas a esta entidade, que está vinculada com a falsa deusa Diana, que é a mesma entidade, ela promove pobreza sistêmica. Diga comigo, idolatria, adoração a falsos deuses, promove pobreza sistêmica. E organizando todas essas entidades, você encontra o sistema do anticristo, figurado na figura da Babilônia, demonstrado na figura da Babilônia. Apocalipse 18, versículo 4, de 15 a 20, você tem todo o sistema do anticristo, o sistema babilônico, que controla o comércio, que controla as rotas de provisão. E o cabeça de tudo isso se chama Satanás, Ezequiel 28.
Amados, é uma guerra espiritual, estratégica, violenta, quando você se posiciona para guerrear contra a pobreza sistêmica. Por isso que quando eu iniciei, eu disse: quantos aqui discernem que a transformação de uma pessoa é uma guerra? Quantos percebem que a transformação de uma família é uma guerra? Querido, se você só tem visto guerra pessoal, familiar, crescimento de igreja, vou te dizer uma coisa: você ainda não viu nada. Não quero te amedrontar com isso, mas eu quero te conscientizar que você precisa se posicionar, você precisa estar devidamente alinhado com Deus, com a sua liderança, com a sua igreja, para que você possa entrar nesta guerra sem sofrer retaliação. Porque estes agentes das trevas, eles não brincam em serviço. Diga para quem está do seu lado: esses agentes das trevas não brincam em serviço. E se eles puderem, eles não só te roubam, eles te matam. Se eles pudessem, eles teriam matado a minha esposa e eu. Me ouça com cuidado. Só estou aqui e tenho a minha esposa viva por causa da aliança no sangue do Cordeiro. Então o que eu estou te falando, eu conheço não só pela Bíblia, mas eu conheço pela experiência. E quero te dizer, em Cristo nós somos mais que vencedores. Não há principado, não há potestade, não há demônio que possa nos atingir quando estamos devidamente alinhados com Deus, com a nossa liderança e com a igreja que o Senhor nos inseriu. E eu quero terminar com boa notícia. Diga comigo: há portas de transferência de riquezas que estão sendo abertas nesta estação. Diga para quem está do seu lado: Deus está abrindo portas de transferência de riquezas nessa estação. Aleluia. Você aguenta mais uns minutinhos? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Isaías 45. Isaías 45. Versículos 2 e 3. Olha a palavra: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Completem todos comigo: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor teu Deus. Deus está abrindo portas que estavam fechadas, trancadas, portas de bronze que impediam o teu acesso a tesouros e riquezas. Estas portas estão sendo abertas diante de ti, diz o Senhor. Estas portas de bronze, estas trancas de ferro estão sendo arrebentadas, e você terá acesso a tesouros escondidos e riquezas encobertas, diz o Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60, versículo 11. O Senhor não só está abrindo. Obrigado, querido. O Senhor não só está abrindo essas portas, Ele está fazendo com que essas portas permaneçam abertas. Porque muitas vezes nós passamos por essa experiência: a porta abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ah, abriu uma porta de emprego. Você vai lá, fica lá 2 meses, é mandado embora. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Diga: a porta que está sendo aberta é para mantê-la aberta. Isaías capítulo 60, versículo 11. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Diga: portas abertas de contínuo. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações, diz o Senhor. Uau!
portas de bronze que tinha tranca de ferro sendo aberta. E essas portas que foram abertas permanecerão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite. Como que pode ser nem de dia nem de noite? Deus vai acordar uma pessoa rica lá da Europa ou lá do Japão. Ela vai estar lá durante o dia, você está dormindo aqui, e ela vai procurar a conta da nação santa. Deus mandou depositar 8 milhões na conta da nação santa. Nem de dia, nem de noite. Quantos creem que isso pode acontecer? Pode aplaudir o Senhor, você está com vontade? Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 19. Eu quase não ouço pregações sobre esse texto. O que esse texto está falando? Olha aí. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então diga comigo: dom para adquirir riquezas, bens, poder, aleluia. Eu já ouvi sobre dom de palavra de conhecimento, dom de palavra de sabedoria, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Eu já ouvi falar sobre dom de socorro, dom de contribuição, mas pouco se ouve falar do dom para adquirir riquezas, bens e poder. Diga comigo: riquezas, bens e poder. Nesses dias Deus está dando este dom para o povo de Deus. E se você crê, erga a tua mão e diga: eu recebo. Senhor, usa-me neste dom. Dom, querido, é uma ferramenta sobrenatural. É dom. Uau. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Veja que a Bíblia fala muito mais sobre este assunto do que você imaginava. Deuteronômio capítulo 8. E nós já estamos indo. Eu quero orar pelos solteiros. Quantos solteiros nós temos aqui? Nós vamos orar para que você tenha um casamento abençoado, para que Deus envie os seus anjos, como Abraão enviou o seu servo, para encontrar a prometida de Isaac. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Veja o que está escrito: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá poder, habilidade, força para adquirires riquezas. Diga comigo: nestes dias, Deus está me dando poder, unção, força, habilidade. Isso tem a ver com estratégia para adquirir riquezas. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13. Uau. Versículo 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo. Diga comigo: a riqueza do ímpio, a riqueza do pecador, que ele trabalhou para juntar, Deus vai pegar essa riqueza e vai depositar na conta do justo. Isso é transferência de riquezas. Aí você diz: mas apóstolo, esse dinheiro é ímpio, esse dinheiro está contaminado.
Romanos capítulo 11, se as primícias são santificadas, todo o restante fica santificado. Você pega esse dinheiro, dá ao Senhor a oferta de primícias, com isso você quebra toda a maldição da impiedade dos recursos financeiros do pecador. Aleluia! Eu tenho uma pregação inteira sobre a oferta de primícias, mas não é o caso agora, vamos para frente. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 21 e 22. Aqui é a promessa. Êxodo capítulo 3, versículos 21 e 22. Está escrito assim: favor a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Diga: despojareis os egípcios. O que Deus está dizendo aqui? Olha, vocês foram escravizados, mas quando vocês saírem da escravidão, vocês vão despojar os escravizadores. Vocês vão sair com riquezas. E quando chega em Êxodo capítulo 12, versículo 36, essa promessa se cumpre. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. A irmãzinha chegava para a vizinha egípcia e diz: você poderia me dar aquele carro? E a vizinha egípcia dava o carro. É óbvio que eu estou contextualizando. A outra irmãzinha chegava para outra vizinha e dizia assim: olha, você não podia me dar aquelas joias todas que você tem reservado lá no seu cofre? A mulher egípcia ia lá e dava. O que a Bíblia diz? Tudo que eles pediam, os egípcios. O que isso significa? Você vai chegar diante de um proprietário de terreno, e aí você encontra favor, e o que você pede, ele dá. Amado, isso está na Bíblia. Diga para quem está do seu lado: isso está na Bíblia. Palavra de Deus, a verdade que te liberta. Agora, para tudo isso, é chave a liderança. Diga comigo: é chave a liderança. Nesta guerra contra a pobreza sistêmica, liderança é chave. Não saia aí como franco atirador. Me ouça. Em nome de Jesus, não saia como franco atirador. Eu tenho vários exemplos na Bíblia. Quero citar pelo menos dois. Uma, Noemi. Noemi tirou ela mesma e a sua nora Ruth da pobreza. Como? Exercendo liderança sobre a vida de Ruth, dando a Ruth estratégias, dando a Ruth conselho, e Ruth executando os conselhos da sua liderança. Quando há esta interação entre liderança e liderados, e se movem de maneira aliançada e estratégica, a pobreza sistêmica é quebrada. É só você ler o livro de Ruth, você vai perceber isso. Quer ver um outro caso? Mordecai e Esther, ambos escravos, pobres, e mais, havia um decreto de morte sobre os judeus. Mas o relacionamento entre a liderança de Mordecai e a liderada Esther
num mover de aliança, num mover estratégico, fez com que Esther fosse inserida num lugar de influência e promovesse a vitória sobre a pobreza sistêmica. Na medida em que vocês estiverem tendo relacionamento adequado com a liderança de vocês, os pastores que aqui estão, este relacionamento de aliança, este relacionamento estratégico, seguindo as instruções estratégicas que Deus tem dado aos seus líderes, vocês romperão com a estrutura de pobreza sistêmica, diz o Senhor. Quantos aqui estão dispostos a ir para essa guerra? Então eu vou pedir para o pessoal do louvor subir, e nós vamos cantar a música que o Fernandinho pegou e traduziu, e esqueci o nome. Essa música é do Jake Hammond. Tô ligado. Tô ligado. Uau. Tô ligado. Uau. Então agora você vai se colocar em pé. Uau. Pastores, irmãos, irmãs, vocês são um exército de Deus na terra. Vocês têm um poder extraordinário. Se cada um de vocês estiverem exercitando seus dons, seus ministérios, no campo que Deus colocou vocês, sendo um bom soldado de Cristo, vocês promovem uma revolução. Há um ministro na história que ele diz: dá-me 5 homens e eu revolucionarei o mundo. Vocês têm um poder de transformação, não só pela quantidade de pessoas, mas por aquilo que Deus tem forjado vocês ao longo da história. Então, se coloque diante de Deus agora enquanto nós estivermos cantando essa música. Deixe que este som de transformação entre no teu espírito. Coloque-se diante de Deus à sua maneira, na liberdade do espírito, enquanto os irmãos liberam este som. Vamos lá. Posso escutar seu coração.
nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Aleluia! Chegou a tua hora. Chegou a hora de você brilhar. Chegou a hora da tua célula brilhar. Chegou a hora da tua casa brilhar. São hino dessa geração, usando os Deus que estamos. Queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração, usando os Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usando os Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração, usando os Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor, teu amor nos alcançou. Está chamando você, meu irmão. Deus está chamando você, minha irmã. Deus está te chamando. Nesta noite o Senhor está te chamando. O Senhor está falando com você. Chegou a tua hora de brilhar. Chegou a hora de você ser um bom soldado de Cristo. Onde Ele está te colocando, lá na tua escola, lá na tua família, lá no teu trabalho. Chegou a tua hora de brilhar. Por que não você? Por que não você? Por que não você? Por que não você? Por que não? Nesta noite o Senhor está te chamando. O Senhor está falando: filho meu, filha minha, estou pronto para promover transformação através da tua vida. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Talvez você esteja dizendo: mas Deus usou uma menina escrava para promover influência na vida de Naamã. Uma escrava, menina, insignificante, mas que se colocou nas mãos do Senhor, ousou dizer: eis-me aqui, Senhor. Não se intimidou na casa do grande general, abriu a sua boca e disse: se ele for na minha terra, se ele for diante dos meus profetas, ele será curado. Deus está te chamando. Jovens, jovens, Deus está te chamando. Cadê os Daniéis, os Sadraques, os Mesaques, os Abidnegos? Onde estão as Estérs, as Déboras? Deus está te chamando. Deus está te chamando. E esta é a noite. Esta é a noite do teu chamado. Esta é a noite da mudança da tua história. Deus mudou a tua história e agora Ele quer fazer com que você seja instrumento para mudar a história do teu bairro, para mudar a história da tua escola, para mudar a história do Rio de Janeiro. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou
autoridade do nome de Jesus, e como teu filho e teu servo, na autoridade apostólica internacional que o Senhor tem colocado sobre a minha cabeça, comissionado para despertar o teu exército nas nações, principalmente os jovens, eu uso esta autoridade comissionada para destravar uma unção de guerra estratégica, transformadora sobre este povo agora. Receba a unção onde você está. Receba. Receba aí onde você está. Receba a unção, receba o fluir do Espírito na tua corrente sanguínea. Receba aí onde você está. Perceba o fogo do Espírito fluindo no teu corpo. O Senhor está te chamando. Ele está chamando uns para serem guerreiros na mídia, outros para serem guerreiros na arte e entretenimento, outros para serem guerreiros nos negócios, outros para serem guerreiros na educação, outros para serem guerreiros no governo, outros para serem guerreiros na religião, outros para serem guerreiros da família. Chegou a hora, Brasil, dos espíritos de pobreza caírem por terra em nome de Jesus. Chegou a hora da estrutura de pobreza vir abaixo em nome de Jesus. Senhor, libera sobre este lugar uma unção que habilita, uma unção que capacita a adquirir riquezas. Receba a unção para adquirir riquezas. Esta unção envolve estratégia, sabedoria, habilidade, criatividade, ousadia. Senhor, libera sobre o teu povo o dom de adquirir riquezas, bens, poder. Pai, que o teu povo encontre favor diante dos ímpios, diante dos pecadores. Haja favor. Senhor, eu decreto que o tempo de transferência de riquezas chegou para o Brasil, para a igreja brasileira, em nome de Jesus. Senhor, eu decreto que as rotas de provisão que estavam fechadas tornam-se abertas em nome de Jesus, desde Pavona para todo o Brasil, em nome de Jesus. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou a hora
nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço. Cadê os solteiros? Corre aqui os solteiros. Você que é viúvo, é solteiro. Você que é viúva, é solteira. Se você é viúvo, viúva e pretende se casar, não está feliz sozinho, corre aqui os solteiros. Corre os solteiros. Corre os solteiros. De brilhar, você nasceu pra Uau, uau, uau. eu ouço, Uau, uau, uau. meu, chegou A hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de casar. Quero só eles Você cantando. nasceu Só vocês. pra mim. eu ouço. Ah, eu creio que vocês podem cantar mais alto. Ouço. Amém. Agora ouça. Ouça. Se há uma decisão chave para brilhar, chama-se casamento. Por que que eu creio? Eu creio que casamento está no centro do coração de Deus, porque é chave no propósito. Quando Deus resolveu estabelecer o reino dele na terra, ele constituiu um casal. Ele não constituiu um indivíduo. Deixa eu te dizer algo. Você não é obrigado a casar. Diga comigo, Deus não me obriga a casar. Inclusive, a alguns, Deus dá o dom do celibato. E se você quer este dom, nós também oraremos. Mas está no coração de Deus que você se case. E não só se case, mas esse casamento seja uma bênção. Deus não quer que você entre num laço, numa armadilha de maldição, mas de bênção. Então o que eu vou orar por você? Para que Deus te dê discernimento, sabedoria. Porque quem decide com quem você vai casar é você. Não vai descer um anjo e dizer assim: olha, é aquele bonitão lá que você deve casar. Você vai precisar ter discernimento. Diga, eu vou precisar ter discernimento. Diga, eu vou precisar ter sabedoria. Porque nem tudo que reluz é ouro. Diga comigo, nem tudo que reluz é ouro. Queridos, deixa eu te dizer algo. Beleza passa. Diga, beleza passa. Há uma lei chamada lei da gravidade. E quando você passa dos 40, essa lei da gravidade entra em operação.
Então, querido, você precisa ter discernimento e sabedoria para escolher, porque isso vai facilitar ou vai complicar a tua trajetória. Eu louvo a Deus, porque a minha escolha, cada dia, me facilita para eu cumprir o propósito de Deus. Então você precisa se casar, não se enroscar. Amém? Para se enroscar, fica solteiro. Levante as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, libera sobre os solteiros fé, para que eles possam olhar para o jovem ou para a jovem com olhos de fé, para que eles possam ver não só o presente, mas eles possam ter uma visão de futuro. Libera sobre eles, Deus, e sobre elas a capacidade de discernimento, a capacidade de sabedoria para fazer a escolha correta, a escolha adequada, e em nome de Jesus possam desenvolver casamentos saudáveis, por sua vez famílias saudáveis, por sua vez uma descendência saudável, agentes de transformação, agentes do reino de Deus na terra. Em nome de Jesus, receba a graça, o favor para terem casamentos saudáveis, abençoados, dignos, escolhidos pelo Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, diga aleluia, diga glória a Deus. Jesus me conquistou, me libertou, pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história.